O batuque, no meu entender, significa uma forma de vida espiritual que se tem os orixá. O batuqueiro é 24 horas por dia batuqueiro. E aí, naturalmente, isso é um elemento da identidade, não é? Uma identidade que supera as particularidades, né? Uma identidade coletiva que é para além da identidade individual. O batuque é a maior herança africana do Rio Grande do Sul. O que faz o batuque ser batuque especificamente são os ritos, né? As liturgias. Isso é que diferencia do candomblé. Mas, teoricamente, tanto o batuque quanto o candomblé são religiões co-irmãs. Elas são filhas da tradição africana. Então, quando essas religiões são trazidas para o Brasil, através dos negros que foram traficados e escravizados aqui, ela, dependendo do local onde se estabelecem esses negros, a religião acaba se recriando a partir desses espaços. Isso vai fazer com que surja o candomblé na Bahia, e no Rio Grande do Sul, então, vai surgir o que se chama batuque, que a gente costuma chamar de batuque. Né, esse nome, na verdade, foi dado pelos brancos, né, de forma pejorativa, se referindo às batucadas dos tambores, né? E daí então os batuqueiros assumiram, sou batuqueiro sim, e daí, né? O tamboreiro é ele que conduz a obrigação. Ele que conduz a festa, no caso, né? Ele que traz os orixás ao mundo. Ele tem tanta importância quanto o pai de santo na casa. A invocação dos orixás se dá por dois canais. O canto, que está invocando, chamando, e o tambor, que acompanha o canto. As coisas que os orixás mais gostam é dançar. Eles vêm ao mundo, tomam conta das pessoas na possessão para dançar. Claro que eles vêm para fazer benefícios, para aconselhar, para censurar, como eu disse, mas uma atividade que eles mais gostam é dançar. Então a dança, claro que naturalmente tem que haver um elemento rítmico que é o tambor. Pelo simples toque do tambor e pelas rezas, tu já diferenciava o lado daquela casa. Ela é Cambinda, Jexá, entendeu? Oió. O oió adota um sistema, principalmente, um sistema diferente do jeje e do jexá, a questão da pancada e da correria. Porque os outros jeje, o jexá, são tudo tocam ligeiro, querem...
porque o jeje ele é tocado com agdavis, né? Então são 2 tambores, né? Então um toca de um agdavi e o outro é com 2, que é o jeje de pai. Até a nossa pancada aqui não é tão rápida que nem do jejo. Shoni pado. Shoni pado. Shoni pado. O tamboreiro não pode parar de tocar o tambor se um santo está chegando. Aí ele tem que continuar tocando para os outros santos da assistência, ou para fazer uma chegada no orixá, para depois poder parar o tambor. Ele tem que ter muita visão. Diferentemente da Bahia, por exemplo, que havia um intercâmbio com a África constante, o batuque não teve esse intercâmbio. Então, a língua que se cantam hoje no batuque são línguas arcaicas, são línguas que se falava há quase 200 anos na Nigéria e do Benin. E por isso mesmo é que muitos rituais que existem no batuque estão presentes só no batuque. Porque muitos deles são rituais pré-colonização. São rituais anteriores às mudanças na própria África. Porque não existe tradição cristalizada. O Eric Hobsbawm mesmo fala da tradição inventada. Então, tem coisas que eu acho que tem explicação, e eu acho que tem coisas na religião que tem um mistério. É assim, ó, dona da casa se foi hoje e quando faz a missa 7 dias é rasgada e vai embora. Ela não passa, ela não tem herança, ela não passa. É a única que vai embora. E a Inhã não sai, nem da porta do meu salão, só o dia que eu morrer. O dia que eu morrer, ela sai e não volta mais. Ela vai junto comigo. Esse santo nasce, chega. E aí a gente fica muito feliz, sauda, dá o nome, chama pelo nome, dá o batismo na hora que ele chegou, pelo nomezinho dele, já para ele saber que nome ele tem. E a gente vai pulindo, vai ensinando, e esse orixá vai aprendendo. A filha de santo, ela não sabe que é montado por um orixá, ela não sabe que é tomada, incorporada por um orixá. Isso é único, é só aqui no Rio Grande do Sul. Na nossa religião, quando o santo te chega, ele tem que se afastar de ti. Tu fica totalmente sem visão, tu não sabe o que aconteceu naquele momento. Até que podia perguntar pro meu pai, ele jurava que estava dormindo, se acordou agora, entendeu? Não pode nem falar, porque se tu falar que ela recebe, ela pode ficar louca. O orixá é uma divindade africana criada por um deus, esse deus que eu chamo de Olorum. A função deles é reger a nossa vida na Terra. Cada ser humano, cada pessoa, cada nascimento é regido por um orixá. E durante o período de vida daquela pessoa,
mesmo que ela não pertença à religião, ela tem a proteção deste orixá. São 12 orixás que variam um pouquinho a posição, há uma hierarquia, não é? Tem o grupo assim dos jovens, tem o grupo de meia idade, tem o grupo dos velhos. Nós escutamos Bará, Ogum, Yansan, Xangô, Odé, Otim, Ossanha, Chapanã, Obá, Ibede, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Então, em termos de diferença mesmo entre o batuque e outras tradições afro-religiosas, é puramente litúrgica, porque teológica e filosoficamente são a mesma coisa, né? O orixá cultuado no Rio Grande do Sul é o mesmo orixá cultuado no candomblé da Bahia, ou no Xangô do Recife, ou no Vodum, no tambor de Mina do Maranhão, né? Okutá é uma palavra de origem iorubá, que é pedra. A palavra okutá quer dizer pedra. Na verdade, a palavra original é kutá. Tem gente que chama etá, akutá, okutá, são pedras. Mas são pedras que estão na natureza, e por isso que eu digo que o batuque expande. Né? Se expande, eles estão na natureza, estão lá no riacho. Geralmente essas pedras são pedras que é basalto, pedras escuras. E as formas dessas pedras têm relação com o orixá. O okutá é aquele elemento que fica numa vasilha, fica dentro do quarto santo e é consagrado ao orixá, e aquilo ali corresponde a ele, como se fosse a marca da presença dele ali, né? E a maior verdade é essa pedrinha na prateleira, né? Essa não nega, não mente, não trai. Essa é a melhor. O batuque é uma religião que tem origem na África. A gente está cultuando aqui, mas a origem é africana. Os rituais, quem trouxe, quem ensinou foi os escravos, foi os negros. A Umbanda é uma religião brasileira. Brasileira que envolve o espiritismo, kardecismo, catolicismo e a religião dos orixás. Pro lado da nação, os trajes são diferentes, se chama axó, não tem bebida, cada orixá na terra tem a sua comida preferida, sacrifica os animais, como pro lado da Umbanda não. O lado da Umbanda, quando vai fazer um reforço no corpo, você usa ervas. A nossa casa é uma casa cruzada. Nós temos uma Umbanda e temos uma nação. Nós demos terreira e tem a nação do outro lado. Quando é só Umbanda, é só Umbanda. Aí nós fechamos o lado da nação. Quando é só a nação, nós fechamos o lado da Umbanda. O que tu aprende é na cozinha, porque se lá na cozinha tiver errado, aqui no quarto santo tá errado também. Entendeu? Uma coisa que tu fizer errado lá, tu prejudica aqui. Entendeu? Porque tudo que tu tá fazendo, tu tá na cozinha, tu tá cozinhando pros orixá. Se não aprende na cozinha, não adianta tu estar na frente do quarto santo. Tu pode até cantar e dançar, mas sem aprender na cozinha, tu não aprende nada.
Tu vai unir a terra ao espírito através disso, da oferenda. Entendeu? Porque tu sabe que comida é o que te alimenta. Sem comida tu morre. Senhor, meu Pai, que tu vai reinar esse ano. O Senhor já está reinando. Axé, meu Pai. Que ele vai dar? Que são tão ricas, meu Pai. Tá ó, cabelecinho, tá ó. O fazer oferenda, o fazer tudo, é o cultuar o orixá. Eu estou cultuando o meu orixá, eu estou fazendo aquela energia ficar comigo. Ogunhê, 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 Ogunhê. Aceita esse agrado, meu Pai. Esse agrado é o teu filho que lhe oferece de tantas batalhas que vós me ajudou e que nunca fez eu desistir do meu destino. Me agrade, Senhor, com a sua força, me agrade, Senhor, com a sua toda a imensa batalha que eu hei de enfrentar no dia da manhã. A gente acredita que durante a Guerra dos Farrapos, os negros ali, para se protegerem, né, da guerra, faziam oferendas de churrasco, porque tu sempre partilha o que tu come, o que tu ingere com a divindade, com a intenção de se sentir também integrado à divindade. E esse é o caso mais lógico. A partir do momento que tu vai comer churrasco, então vamos dar um churrasquinho pro Ogum, porque o Ogum é o orixá da guerra. E assim ele nos protege das batalhas. O interessante aqui no batuque é que ao longo do tempo ele foi assimilando, né, uma série de elementos que são clássicos do Rio Grande do Sul, né? O uniforme do batuqueiro é bombacha, não é? Por outro lado, foi uma religião que se expandiu. Ele assimilou uma série de coisas, mas por outro lado legou, não é, uma série de coisas. Quer dizer, a maior herança negra que o Rio Grande do Sul tem, africana, é o batuque, disparado. As religiões cristãs, né, e as orientais, elas buscam sempre a salvação do indivíduo, né? O indivíduo precisa se salvar, né? E para isso ele vai seguir uma série de preceitos. E na religião africana não existe esse princípio da salvação. A ideia da salvação para a religião africana é viver muito, né? E viver bem. Então, porque a vida é importante para a religião africana, estar vivo. E estar vivo dentro da comunidade. Porque a pessoa só pode ser lembrada no meio comunitário. É uma família que se estabelece. Então essa família de santo é muito interessante porque estrutura laços de relação de quem não tem laço, de a pessoa de uma outra família civil, digamos assim, mas há uma união aqui em torno de um parentesco de santo, não é? Quando houve a escravidão, as famílias foram separadas totalmente. E a família de santo é uma forma de reconstituir uma forma de família, onde tem hierarquia, tem poder, tem o parentesco de sanguíneo, consanguíneo, mas tem o parentesco de santo, que no caso se sobrepõe. Filhos, mais de 800. Meus mesmo. Entre Porto Alegre, entre Buenos Aires, entre São Paulo, entre o Rio. Eu acho que mais de 1000, se contar bem. Há muito tempo tinha 780 filhos. Que não se reúne todos juntos, né, no mesmo momento, mas eu tenho. É uma família grandiosa. Os terreiros de religião, de nação africana. Eu te digo que não é só no batuque. Eu digo isso até dentro do candomblé, em todas as religiões de origem negra. A maior intenção é o amparo, independente até de religião. Às vezes tem pessoas de outras religiões que visitam o terreiro e pedem ajuda no terreiro. Até a gente diz, né, que a religião africana é comunista, né? Eu acredito, e até gosto de acreditar nisso também, né? Tudo é partilhado. A gente pode partilhar comida mesmo com quem não é de religião, pode ser até ateu, né? Como eu já tive aqui professoras e tudo olhando. Nós partilhamos alimento sagrado com pessoas que nem da religião são, né? Nem sequer é necessário que acredite nos orixás para comer o alimento sagrado. E essa ideia de coletivo também que extrapola a própria comunidade é própria também das tradições africanas, né? Aqui o batuque, a gente se faz batuque de porta aberta. Entra qualquer pessoa.
sendo da igreja, não sendo da igreja, porque as pessoas chegam, recebem o axé do orixá. Tanto o orixá da casa, como os outros orixá que estão no salão. Então a pessoa pode entrar, se sentar, comer, beber, mesmo não sendo da religião. Não faz mal. Os ibejis são divindades infantis, né? Gêmeos, sempre gêmeos. Eles representam um poder grande de prosperidade, porque é importante para o Yorubá ter muitos filhos, né? A criança é respeitada, ela é educada, com rigor também, mas ela é um elemento chave para a nossa própria existência. A gente não vive a vida pensando somente na vida, né? A gente pensa também no pós-vida. E ela depende da nossa memória. Então, cultuar o ibeje é garantir a continuidade, garantir a vida dessas crianças. Uma criança não pertence à mãe e ao pai, né? Uma criança pertence a toda a família, a toda a comunidade. Então todo mundo se preocupa, e por isso que existe essa mesa. Realmente não é uma religião. Como eu digo, é o culto. Meu pai vivia 7 dias por semana, 24 horas por dia. Porque o que ela faz? Tu trabalha com o santo através do buzo, tu oferece aquela oferenda, aquele trabalho, tudo para quem? Para o santo, o orixá, né? Tudo ligado ao orixá. Então, tu vive o orixá, tu alimenta aquele orixá, tu cultua aquele orixá. O batuqueiro é 24 horas por dia batuqueiro. Passa numa cachoeira, ele saúda a cachoeira. Vai tomar um banho de mar, ele saúda o mar. Ele vive a religião muito mais, percebe que é algo totalizante na vida dele. Ele vive muito aquilo ali. Então não é uma religião que vai ter fiéis para seguir, que tu vai aumentando seguidores. Não, é uma coisa ligada muito ao Babalorixá e que ele vai aumentando aquele cenário conforme possível. Ele vai ter que deixar para alguém ou se extingue, mas geralmente ele tem os adeptos, né, que vão continuar aquela cultura também, e aprofundando a riqueza da religião. Isso é passado totalmente verbal, né? É uma coisa que não se tem escrita, é verbal, para quem está presenciando. O batuque não é a festa. O batuque é todo um processo que se enrola ao longo do ano, às vezes ao longo de vários anos, que aí vai resultar numa festa. A festa é apenas a parte visível do iceberg. Então ali é uma vitrine, assim, porque são vindo pessoas de fora, e aquilo ela vai mostrar a articulação da equipe, a atenção que se dá ao visitante, a quantidade de comida que é feita. Esse é um elemento muito importante, né, de que é feita e distribuída a todo mundo que sai daqui, além de comer aqui, leva para casa o que se chama mercado, uma espécie de uma expansão do axé a partir da casa, que se irradia para a cidade. Cada pessoa leva um pouquinho do sagrado, expande esse sagrado para toda uma grande superfície geográfica. E eu acho que essas coisas é espiritual mesmo, essas coisas a gente, não sei, a gente conquista, é muito difícil de explicar, esse amor da religião, esse respeito pela Mamãe de Santo. A pessoa vem com esse dom, procura conhecer a religião, procura amar a sua própria casa de santo e se entrega. Chama a mulher, hoje um guia, carari,
Os terreiros de batuque são micro-territórios de África. Quando você entra no portão, você já não está mais no Brasil. Você tem que pedir agô, licença, pro Exu Lodê para poder entrar. Batuque é minha vida. É o ar que eu respiro, é o chão que eu piso. O batuque, ele é o equilíbrio, ele é a felicidade. Ele é tudo de mais sagrado que eu possa perceber nesse universo. Eu iniciei com 9 anos na Umbanda e aos 11 anos de idade eu fui iniciado no batuque. E fiz minha primeira obrigação, meu aribibó, com 11 anos de idade. E aí então, em 2009, aos 22 anos, eu fiz o assentamento do meu orixá de Ori, meu orixá de cabeça, que é Xangô Agodô. E no ano de 2012, eu recebo então o título de Babalorixá. E aí então, a partir dali, eu já me torno apto para poder abrir um terreiro de batuque. O Batuque do Rio Grande do Sul, ele é uma religião de matriz africana, oriunda de África, portanto. É uma religião bem regional, né, onde ele é mais cultuado no sul do Brasil, né, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. E o Batuque do Rio Grande do Sul, ele tem característica, né, que se diferencia um pouco das outras tradições de matriz africana do resto do Brasil, porque ele, na sua ritualística, ele incorpora, então, algumas tradições também da cultura do gaúcho. Aqui é a terra das charqueadas, onde os negros foram trazidos para trabalhar nas charqueadas. Tudo foi muito mais proibido, o racismo foi perverso mesmo. E obrigou todas as tradições de matriz africana que vieram, negros bantos, negros jeje, negros iorubás, a se unirem e fazerem uma religião única. Isso foi criado a partir das senzalas e depois ficou relegado à residência particular de cada um, porque era o único espaço em que, bom, o sistema, o Estado, quando perseguia, não invadia. O praticante da religião de matriz africana, do batuque, ele acredita nos orixás. O que o batuqueiro ele traz consigo, Deus do ventre da sua mãe, é a força e a energia dos orixás. Mas o batuque, nós temos sim um Deus supremo, que se chama Olorum, Olodumare, né? E o batuque do Rio Grande do Sul ele tem as suas vertentes, as suas formas específicas dentro do próprio batuque, de formas de culto, de formas de louvar, então, aos nossos orixás, que a gente define, então, como nação, as nações dos orixás. Cada terreiro aqui no Rio Grande do Sul tem a sua forma, então, de fazer sua ritualística, de fazer sua louvação, de fazer, então, o seu culto aos orixás. Caô, cabelecile, caô, cabelecile, caô, cabelecile, meu pai. Caô, cabelecile.
Caô, cabiecile. Caô. Caô, cabiecile. Cada orixá tem representatividade, porque nós sabemos que os orixás nada mais são do que forças da natureza. São forças cósmicas, são energias que movimentam a nossa vida, onde a gente foca a nossa fé, a gente evoca essa força. Basicamente, o Batuque do Rio Grande do Sul, ele cultua 12 orixás. Nós temos assim como Xangô, que é o orixá da justiça. Nós temos Oxum, que é a deusa das águas doces, a deusa da beleza. Nós temos Iemanjá, que é o orixá que comanda as águas, o orixá do equilíbrio, o orixá que comanda os pensamentos. Nós temos Bará, que é o primeiro orixá, né? É o orixá dos caminhos. Então, cada orixá ele é vinculado a alguma situação da nossa vida, né? Eu nasci numa família que era de uma tradição católica. Eu respeito essa tradição como outras, né? Que se tem. Mas com o passar do tempo eu me tornei adulto. E aí quando eu me tornei adulto, eu tive a liberdade de fazer as minhas escolhas, as minhas opções. Mas veja bem que essa aproximação, isso que é interessante, ela não se dá de uma forma abrupta, né? Eu fui aos poucos conhecendo para poder me tornar um iniciado. Porque conforme você vai entrando, seria como uma roda, né? Então o centro está lá, né? As orientações, as energias, vamos dizer assim, os rituais estão ali no centro. Mas a gente vai se aproximando aos poucos até chegar um pouco entender um pouco esse ritual, né? Que o Oxum possa endossar, trazendo a sua doçura, muito axé, muita paz, bons negócios, sabedoria, clareza, visão e um pouquinho de amor que essa humanidade precisa. Para que a humanidade possa substituir o respeito, substituir em nome do medo. Odoia, o miúdo, epa babá, epa o meu pai, oxalá bocum, oxalá de Urumilá. O nosso agradecimento, seu axé, a vida para todos nós aqui. Os terreiros de batuque são micro-territórios de África. Quando você entra no portão, você já não está mais no Brasil. Você tem que pedir agô, licença, para o Exu Lodê para poder entrar. É um espaço em potencial de acolhimento, de cuidado, um espaço que guarda um manancial de cultura, de saberes e que guarda um legado civilizatório de um povo. A partir do momento que a pessoa ela entra dentro de um terreiro de batuque, ela é acolhida e o babalorixá, ou a Ialorixá, ele passa então uma orientação, ou pela sua vivência, sua própria espiritualidade, ou a partir do jogo de búzios, né, da consulta Ifá, né, a gente passa então uma orientação para essa pessoa. A gente consulta o orixá para verificar a real situação daquela pessoa e o orixá muitas vezes ele determina algum axé, ou trabalho, ou axé, a gente costuma dizer, específico para a situação daquela pessoa. A pessoa que inicia, a pessoa que vem a ser um praticante do batuque, ela passa por degraus, ela passa por várias etapas, depois da sua iniciação, né, conforme o orixá daquela pessoa determina, e a sabedoria do babalorixá ou da Ialorixá, do terreiro, e essa pessoa, ela tem, então, conforme a sua obrigação para o seu orixá, ela tem algumas atividades que ela pode ou não participar, alguns rituais que ela pode ou não participar. Então é como se fossem graduações dentro da tradição. O primeiro passo, então, no nosso terreiro é a iniciação através de um ritual que nós chamamos de Aribibó. A segunda etapa de uma obrigação, né, mais comum é o Obori. É quando a pessoa faz um ritual para o seu Ori,
sua cabeça, centralizar a sua espiritualidade em conjunto ao orixá. E aí, então depois ela pode fazer o assentamento do seu orixá. E depois que ela assenta o orixá, por vontade dos orixás, orientação do babalorixá ou da Yalorixá, então ela pode vir, quem sabe, a receber um título de babalorixá ou Yalorixá. Com 20, 21 anos, eu acabei vindo para Porto Alegre, fui para a universidade e conheci algumas pessoas ligadas ao movimento social, né? O movimento negro. Mas essa questão da minha religiosidade, né, ou do meu pertencimento à tradição africana, ele se deve pelo interesse de resgatar um pouco a questão da memória, de um processo contínuo de identificação com a tradição africana, porque eu sou neta de benzedeira, de rezadeira. No batuque não existe cargos. A autoridade máxima é o babalorixá ou Yalorixá. Quando muito a gente fala em mãe pequena, o pai pequeno, aqueles que estão mais próximos do babalorixá e que ajudam a organizar o espaço, porque é um espaço de coletividade, bom, tem que ter pessoas que organizem. Mas a vida vai dando cargos. Tem pessoas que se afinizam mais com a cozinha, por exemplo, para fazer a comida do santo. Tem pessoas que se afinizam com tambor. Nós temos os alabês, os ogãs, que são os tocadores e cantadores. Mas cargos específicos, nós não temos. Nós, babalorixás e yalorixás, nós somos seres como qualquer outra pessoa na Terra, né? O que nos difere é que a partir de alguns rituais, de várias etapas que a gente passou dentro do processo religioso que a gente está inserido, a gente se torna um pouco mais próximo do orixá. E a gente consegue conduzir, então, essa força, esse orixá, para que ele possa, então, ajudar e movimentar a vida daquelas pessoas que estão na nossa volta. Mas ser babalorixá, sobretudo com a idade que eu tenho, comecei minha trajetória muito novo e me tornei babalorixá muito novo, né? Eu tenho a consciência disso e, para mim, ser babalorixá hoje é uma responsabilidade muito grande, porque eu cuido de vidas, né? Mas a minha fé no sagrado, no culto, ela é mais que tudo. O espaço de terreiro, o terreiro de batuque, ele tem normalmente datas determinadas, onde toda a comunidade desse terreiro, ela se concentra então para louvar normalmente os orixás que são dirigentes daquele terreiro. E aí então acontece uma vez ou mais de uma vez por ano as festas de batuque, né? Então começa-se então os rituais
para que sejam então louvados nossos orixás, né? Existe o ritual de sacralização, a gente oferendas a eles, a gente faz uma roda de batuque, mas elas não são rituais de louvação que acontecem frequente. A oferenda é quando tu quer fazer um agrado pro teu orixá, quando tu quer dar um presente, tu faz uma oferenda, né? Tu dá aquilo que o orixá mais gosta, né? E aí, no meu caso, eu sou filho de Iemanjá, e Iemanjá gosta de canjica branca, o que a gente chama de ebô, com bastante mel, porque para adoçar bem, porque também Iemanjá é sal, né? É sal puro dos oceanos. Para Xangô, a gente oferece o amalá, que é feito de carne de peito e mostarda. E é guarnecido por bananas. E esse amalá é o melhor prato do batuque para mim, porque todo mundo gosta e todo mundo come, que é servido com pirão, né? Então a gente compartilha, a oferenda do orixá é sempre o alimento. Para Ogum, bom, o princípio de Ogum é o herã, a carne. Bom, então o prato nobre gaúcho é o churrasco. Então a gente dá o melhor que a gente tem para Ogum, que é o churrasco. Quando os nossos ancestrais chegaram aqui, foram sequestrados de África e vieram para cá, as práticas dele, lá de onde eles vieram, tudo que se comia era partilhado com a divindade. Bom, inseridos no mundo ocidental, a sociedade nos colocou no lugar de religião. Nós não somos uma religião, somos uma tradição, em que a religiosidade é um dos atributos dessa tradição, desse complexo civilizatório. E nesse mundo nós tivemos que criar momentos em que a gente vai então estar compartilhando esse alimento com o orixá. E aí é que entra o cabrito, o carneiro, a galinha, em que a gente vai sacralizar, primeiro oferecer para o orixá, e depois consumir a carne e compartilhar com a comunidade. Não existe nada de diferente disso. E outra, é consumido Deus da unha até o couro, que acaba virando nossos tambores, né? Não fica nada. Nós consumimos toda a carne. O praticante do batuque, nos primórdios, ele acaba, então, incorporando nas suas práticas elementos da cultura gaúcha pelo fato das religiões de matriz africanas serem muito perseguidas. O que acontece hoje, no entanto, é que essas... vamos pegar a questão do vestuário, por exemplo, né? A bombacha do gaúcho, que é uma roupa tradicional, não se vê tanto hoje mais nos terreiros. Porque está acontecendo, então, todo um processo na questão da vestuário de uma, posso dizer, de uma reafricanização em detrimento ao vestuário, onde o praticante do batuque, ele acaba, então, despertando para a identificação, então, da sua veste, do seu axó legítimo. No batuque a gente não incorpora. O orixá habita, ele mora na gente. Nosso corpo é o altar vivo do orixá. Então o orixá se manifesta. É diferente dos ritos de Umbanda, por exemplo, que vem um espírito de fora e te pega e incorpora. E no batuque ele poderá se manifestar ou não. E quando o orixá se manifesta,
Existe um tabu no Rio Grande do Sul que a pessoa não pode saber de forma alguma que o orixá se manifestou nela. Isso faz com que a pessoa não se confunda com a divindade, não estimula as vaidades individuais em função da divindade que se manifesta. Por essa questão que não se tem imagens de pessoas no batuque incorporadas, ocupadas com o orixá. Para mim, o batuque, né, ele é o que orienta a minha vida, vamos dizer assim. Né? Porque pelo batuque eu fui iniciado e essa roda que gira é o que orienta a minha vida. É o caminho que eu estou fazendo nesse momento, por onde é que eu me encontro, né? Nesse terreiro, nesse espaço, no meu trabalho, na minha família. E eu posso afirmar com toda a sinceridade que o batuque, a religião afro-brasileira, ela me constitui, ela me torna mais humano e principalmente me torna mais feliz. O Batuque do Sul, como a tradição africana que eu acredito, é aquilo que eu sempre falo para os meus filhos, por exemplo. Quando eles não entendem qualquer atitude que eu tenha, eles vão entender a partir daquilo que é referência para mim. Em primeiro lugar, o meu orixá de cabeça, Oxalá, Bocum, e o que isto significa é que quando eu nasci, dia 3 de junho de 1971, se Bocum me escolheu. Portanto, se Bocum estava ali naquele momento e disse: você vai ser minha filha e eu vou te segurar aqui até o final da sua vida, é nisso que eu acredito. Epa, rei! Epa, rei! É um movimento, né? Movimento do ir e vir, movimento do trabalho, movimento do amor, o movimento de todas as coisas, o movimento da inércia. Nós somos batuque porque o colonizador lá nos chamou de batuque porque a gente fazia barulho com tambor. E a gente positivou e assumiu o batuque como religião. Eles nos chamam de negros porque a tonalidade da nossa pele é diferente. A gente positivou a palavra negro e transformou em identidade. Assim como eles tentam nos reduzir e dizer, ali é religião. Nós não somos só religião, nós somos um complexo civilizatório. É sempre expressões reducionistas, né? Ser pai e ser mãe de santo não é ser sacerdote, não é ser o curandeiro, é muito mais. É uma arte de cuidar e de primar por um processo de coletividade. Todos nós somos irmãos, nós somos iguais. Batuque é minha vida. Batuque é minha vida, o batuque é o ar que eu respiro, é o chão que eu piso, é a água, o Omi, que eu bebo, é o meu AG1, é meu alimento. O batuque é para mim ver as pessoas sorrindo, o batuque ele é o equilíbrio. O batuque para mim ele é a felicidade. O batuque para mim ele é tudo de mais sagrado que eu possa perceber nesse universo.